Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Estamos na semana 2, do livro O Exército de Vencedores, Aliste Já. Que bom, né, irmãos? Muito rico esse livro. Ganho muito na leitura do livro e também dos versículos. Tem sido uma bênção. Talvez você possa pensar o seguinte: lá vem de novo outra mensagem. Eu já li esses versículos, mas irmãos, não se engane. Isso é um engano do inimigo. Nós temos que agradecer a Deus pelos irmãos que estão à nossa frente, pelo irmão Pedro aqui que escreveu esse livro. É muita bênção para nós, acho que é um privilégio nós estarmos tendo tanta revelação. Isso faz com que eu e você estejamos sendo aperfeiçoados por meio do ouvir, por meio da leitura, por meio da oração e por meio da prática da palavra de Deus. Então, se considere um privilegiado, irmãos. Na última semana, o irmão Sung nos ajudou aqui. Na primeira semana, o irmão Sung falou da importância desse exército de apacentar as pessoas, apacentar os irmãos. A importância de pregar o Evangelho, a importância de pregar o Evangelho do Reino e a importância de fazer a vontade de Deus e permitir que Deus encabece todas as coisas. Amém, irmãos? Queria ler com os irmãos, vamos ler lá em Salmo 110. Eu já sei que esse versículo a gente já leu várias vezes, mas vamos ler de novo. Salmo 110, o versículo 1. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo quer colocar os inimigos por baixo dos pés dele. Cristo quer encabeçar tudo. Este é o plano de Deus, irmãos. Ele quer usar o exército, Ele quer te usar e quer me usar para encabeçar tudo, Senhor Jesus. Ele quer te usar e me usar para cumprir o plano dele. Tá? Talvez você pergunte: mas por que eu, irmão? Sou tão insignificante, que força que eu tenho, o que eu posso fazer? Então vamos ler lá ainda em Salmo 110, 3. Fala: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Em outra versão fala: quando convocares as tuas tropas ao exército. Quando convocares as tuas tropas. Então, irmão, nós temos que estar pronto. E lá em Apocalipse 3:8, eu falei que talvez você possa considerar fraco, frágil. E por que você? Vamos ler em Apocalipse 3:8. Deus precisa de você, irmão, e precisa de mim. Apocalipse 3:8 fala, lá na igreja, carta à igreja em Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha lá, irmãos, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é o exército que guarda a palavra e não nega o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus quer usar o filho varão. Então Ele quer usar os vencedores para cumprir o seu plano. Podemos ser poucos, temos pouca força, mas a nós foi encarregado conceder o domínio a Deus e o poder para Cristo reinar. Muito rico, né, irmãos? O Senhor precisa de nós, Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 12:5, fala do filho varão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, Senhor Jesus. Irmãos, o filho varão está sendo gestado. O filho varão está sendo gestado. Você está sendo preparado.
Esse é o exército. A aurora está quase chegando. Irmãos, lembro que o irmão André falou na última conferência sobre a vinda oculta. Você quer participar da vinda oculta? Você é o filho varão, irmãos. Fala que o filho varão é a primícia, é o exército de vencedores, irmãos. E a volta do Senhor está próxima. A gente tem escutado muito isso. Os irmãos têm falado, o irmão Pedro tem insistido nisso, falou na última mensagem. Eu queria ler alguns versículos com vocês sobre essa questão. 2 Crônicas 9, 17 a 18. Eu ganhei muito com esse texto essa semana, né? 2 Crônicas 9, 17 a 18. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões juntos aos braços. Fique atento, irmãos. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro. Vamos explicar o que significa isso. Êxodo 20. Abra lá em Êxodo 20, o versículo de 9 a 11. Êxodo 20, 9 a 11. Lembra que eu falei de 6 degraus e um estrado. Olha o que fala de Êxodo 20, 9 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, 6 dias e um dia de descanso, né, irmãos? 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8. 3:8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lá na página 17, eu vou ler um trechinho aqui, que vai explicar isso aqui e a gente comenta. A morte de Cristo demarca um novo início, a dispensação da fé e da graça, a era da igreja, no qual estamos inseridos. E se contarmos a partir da morte do ungido no ano 30, a presente era completará 2000 anos em 2030. Então, 6000 anos, 6 dias até Cristo. Depois de Cristo, nós temos outro período, ó. Assim, se os 2000 anos correspondessem aos 2 dias que faltam para completar os 6 dias, teríamos o total de 6000 anos necessário para completar a economia de Deus. Então, desculpe, irmãos, 4000 anos mais 2000 anos seriam 6000 anos para completar a economia de Deus. Apesar de haver diferença de algumas dezenas de anos, isso faz parte da longanimidade de Deus. Mas essa diferença é muito importante para nós. Desejo que o Senhor volte ainda em minha geração. O irmão que escreveu o livro falou isso. Mesmo que não saibamos o dia e a hora exatos, uma coisa é certa: está chegando o final do 6º dia. Estamos completando a subida do 6º degrau. Está vendo, irmãos? Desse modo, está faltando pouco tempo para colocarmos os inimigos de Cristo debaixo de seus pés, para que lhes seja dado o descanso definitivo.
Então, para que seja dado o descanso definitivo, com todos os inimigos debaixo dos seus pés, tem que completar esses 6.000 anos. É por isso que o Senhor precisa de nós, para completar essa etapa. E essa etapa se completa com o reino. Os últimos 1.000 anos tipifica o reino. É o que falta, irmãos. Os últimos 1.000 anos tipifica o reino. Agora, para que isso aconteça, nós lemos essa semana que precisamos dar descanso a Deus. Em Hebreus 3, 18 a 19, vamos lá, Hebreus 3, 18 a 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vem, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O Senhor precisa desse descanso. Ele precisa de nós. Mas aqui tem dois exemplos que não permitiu que o povo entrasse no descanso. O primeiro fala aqui da desobediência. Senhor Jesus. Essa desobediência, irmão, que fala aqui no livro, é não se sujeitar à autoridade de Deus e não se submeter ao encabeçamento de Cristo. Está vendo, irmãos? Não se sujeitar à autoridade de Deus. Talvez você se sujeite parte da sua vida. E talvez o Senhor encabece parte da sua vida também. A gente sempre comenta lá nos homens e no grupo de homens que o Senhor precisa encabeçar 100% da tua vida. Talvez tenha um quarto que você não permita, tem algo que você olhe, que você não quer que o Senhor encabece, algo que você lê, algo que você assista, algo que você acessa, algum aplicativo, que você ainda, Cristo não encabeçou isso na sua vida. O Senhor quer encabeçar toda a sua vida. A hora que Ele conseguir encabeçar toda a sua vida, é que você vai dar descanso para o Senhor. Mas a desobediência impede desse descanso. E outra coisa que fala aqui com relação à incredulidade. Incredulidade é insistir em viver na carne, na sua própria capacidade. Eu posso, eu sei, eu consigo, não preciso dos irmãos. Atentando-se apenas para a sua necessidade, ou só se preocupando com o teu sustento, com o que você quer, teu patrimônio, o que você conseguiu, o que você adquiriu aqui na terra, e não se atentando para a vontade de Deus. Então, desobediência, incredulidade nos impede de entrar no descanso, Senhor Jesus. Por isso que em Hebreus 4, 8, 11 fala, Hebreus 4, 8, deixa eu ver se é esse mesmo, 8, 11, está aqui. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Está vendo, irmãos? Resta um repouso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Só que tem aqui uma condição para você dar descanso para Deus. Para você entrar no descanso e para você dar descanso para Deus. É o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos. E aqui é individual, irmãos. Aqui você precisa se posicionar. Você precisa colocar Cristo sobre total encabeçamento da sua vida. Todos os lados, irmãos. Senhor Jesus. Aqui eu queria só ler um trechinho aqui, que o irmão colocou para nós, que durante algum tempo fiquei refletindo sobre entrar na boa terra, no descanso de Deus. Então eu recebi do Senhor a seguinte palavra: se eu não souber viver no descanso de Deus, não poderei dar descanso a Deus. Está vendo? Se eu não souber viver no descanso de Deus, não poderei dar descanso a Deus. Em outras palavras, a luta para pôr os inimigos debaixo dos pés de Cristo está em aprendermos a descansar primeiro. Ó Senhor Jesus! Nós, como Sião,
como os vencedores, precisamos ser os primeiros a vencer nossos inimigos. Esse é o segredo para poder desfrutar do descanso. Amém, irmãos? Vocês viram o segredo para poder desfrutar do descanso? A gente chama aqui, o irmão André sempre menciona isso, é o pré-gozo, né? Hoje você pode ter paz, alegria e justiça em sua vida, mas primeiro você tem que dar descanso a Deus, Senhor Jesus. E aqui tem algumas dicas, irmãos. Não mais viver por nós mesmos, segundo a nossa capacidade, nossas opiniões, tudo isso deve morrer no deserto. Então você tem que abandonar isso no deserto. E lá em Romanos 8,14, sei que vocês já leram várias vezes esse versículo, mas vamos ler de novo. É importantíssimo, irmãos. Romanos 8,14 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui tem uma condição, né? Você não quer morrer no deserto, não quer ficar no deserto, quer entrar na boa terra, aqui tem uma condição. Primeiro tem que se esforçar, né? Que eu acabei de ler. Segundo é ser guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. É o Espírito que precisa guiar nossa vida, irmãos. Senhor Jesus. Depois tem mais aqui, mesmo em Romanos, voltando um pouquinho, Romanos 6,6 fala: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Basta, irmãos, não sirvamos o pecado como escravos. Por isso que eu falei aqui que Cristo precisa encabeçar a tua vida inteira, não é parte da tua vida. Ele precisa encabeçar a nossa vida por completo, irmãos. E crucificar com ele o nosso velho homem. É dia a dia, irmãos. É negar a vida da alma, invocar, o Espírito vai acusando. Se você está constituído com a palavra, exercitando, praticando, o Espírito vai acusar. Não endureça, irmãos. Se renda rápido, se volta ao Senhor e avança. Não, basta, irmãos, basta. Não sirvamos o pecado como escravo. Senhor Jesus. Lá em Colossenses 3, 1-5, nós falamos, o Pedro falou esse versículo também domingo. Colossenses 3, 1-5. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, aqui está falando para o exército, ó, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Outra esfera, irmãos. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Olha o filho varão aqui, ó. Vós também, filho varão, serei manifestado com Ele em glória, Senhor Jesus. Então, buscar as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, fazer morrer a nossa natureza terrena. Ainda em Colossenses 3,10 fala: e vos revestistes do novo homem. É um novo homem, irmãos, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Senhor Jesus. E o 12, revestivos de novo, ó, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós, Senhor Jesus. Viram as dicas aqui, irmãos? É um novo homem revestido do Senhor. Em Colossenses 3,12 a gente leu, é um novo homem eleito de Deus. Eu vou ler o trecho para vocês na página 21. No novo homem, Cristo é tudo em todos. Dessa forma, só conseguimos viver no novo homem
quando Cristo é o cabeça. Olha aqui, irmãos. Nós só conseguimos viver no novo homem se Cristo for a cabeça. Sobre tudo, não é parte, em nossa vida. Sobre os membros da igreja, sobre os vencedores, sobre o Sião, sobre o filho varão. Vamos revestir-nos como eleitos, como escolhidos de Deus, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não somos quaisquer pessoas. Irmãos, nós não somos quaisquer pessoas. Somos os escolhidos de Deus. Somos o Sião que vai trazer o Senhor de volta. Vamos dar descanso para Deus. Nós estamos aqui para dar descanso ao Senhor. Portanto, amado leitor, precisamos lutar para que o Senhor nos dê descanso hoje. Amém? Senhor Jesus. Também fala essa semana sobre Apocalipse 12, 1 a 7, sobre a mulher que é vestida de sol. Vamos lá, Apocalipse 12. Eu não vou ler todos os versículos por causa do tempo, mas vou ler 2 aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Que parto é esse, irmãos? Ela está brigando, lutando para gerar o filho varão. Aqui a mulher representa todo o povo de Deus. No período do Novo Testamento para cá, representa todo o povo de Deus, a mulher. Daí no 5 fala, nasceu-lhe, olha os vencedores aqui, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando fala aqui no versículo 12, que uma mulher vestida do sol, esse sol, vamos ver o que é esse sol. Lucas 1, 76, 79. Lucas 1, 76, 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás ao Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Está vendo? Cristo é chamado aqui, de sol nascente das alturas. Então, quando fala aqui que uma mulher vestida do sol, é a igreja vestida de Cristo. Amém? Essa igreja que vai sair o filho varão, Senhor Jesus. Mas também fala aqui no 3, viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão grande, vermelho, como 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão, irmãos? É a pequena serpente que de tanto seduzir e corromper a humanidade, se tornou o grande dragão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E esse dragão vai tentar devorar o filho varão. Na semana que vem o irmão André vai explicar melhor. Mas esse filho varão será arrebatado. Essa é a primícia. Esse que vai participar da vida oculta. Amém? Senhor Jesus. E aqui, irmãos, também fala essa semana que nós temos que ter um cuidado. E é um cuidado com o mundo. Esse mundo tem nos puxado, né, irmãos? É uma luta diária. Senhor Jesus. Lá em Gálatas 2:8, Gálatas 2:8. Vamos lá. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim. Não é esse versículo, não. É aquele versículo que fala, cuidado que ninguém vos enrede. Está lá em... Eu vou ler para vocês aqui,
na página 25, então, cuidado com o mundo, cuidado que ninguém vos enrede. Fala, não podemos ser participantes das filosofias e causas mundanas. Muitos estão sendo arregimentados a participar de militâncias que incitam o ódio, a inimizade, a divisão e as lutas. Nós não devemos entrar nisso. Embora cada um tenha sua posição, preferência política e ideológica, devemos lembrar-nos de que nossa luta é outra. A militância deste mundo, seja de que lado for, faz parte do mesmo principado de Satanás. Está vendo, irmãos? O inimigo de Deus manobra essas coisas para que haja confusão e lutas. É tudo que ele quer. Ele quer nos afastar de Deus, então ele provoca confusão e lutas. Quanto mais confusão, quanto mais caos, melhor para o inimigo, porque ele exerce com mais poder seu domínio sobre o mundo. Infelizmente, o que vemos hoje é Satanás ganhando muitos jovens e adolescentes, levando-os a entrar nessa militância e, como consequência, eles se entorpecem deste mundo. Senhor Jesus. O resultado é que se tornarão parte do exército do anticristo. Então, o anticristo também está montando o exército dele, né, irmãos? Que tenhamos cuidado com a artimanha de Satanás. Não o deixemos seduzir-nos com o mundo e suas lutas. Tudo isso está sob seu domínio. Nós não podemos cair nessa armadilha. Não caia nessa armadilha, irmãos. Permita, se esforce para que o Senhor tenha total controle sobre a sua vida, que Ele encabece a sua vida, Senhor Jesus. Devemos manter-nos sóbrios e no caminho que nos é apresentado pela palavra profética. Por isso que eu falei no início, é um privilégio que você tem que orar pelos irmãos que estão na nossa frente, orar pela palavra, agradecer, porque é um privilégio nós estarmos recebendo tanta revelação. E por último, irmãos, eu só queria completar com vocês aqui, por último não, né? Por último nessa folha, né? Lá na semana 2, fala que, desculpa, eu só mudei de lado a folha aqui, mas eu só queria encerrar dizendo que o inimigo está voraz procurando o filho varão. A gente temos visto quanta aprovação. Pega os nossos grupos que nós participamos, grupos de irmãos, quanta aprovação os irmãos estão passando. Mas também nós temos visto, irmãos, quanta bênção o Senhor tem nos dado. Veja quantos irmãos estão sendo ganhos. Olha a rede de cuidado, olha as mulheres conectadas, olha o grupo de jovens, grupo de homens, o Bucafé, olha as ferramentas que o Senhor tem colocado na nossa mão. Então, irmãos, você não pode reclamar, nem eu, porque o Senhor tem nos dado todas as ferramentas possíveis para que nós, além de sermos aperfeiçoados, que nós possamos pregar o Evangelho, tirar as pessoas da perdição eterna, mas, irmãos, principalmente pregar o Evangelho do Reino, inserir as pessoas na vida da igreja e trazê-las, apacentá-las, para que juntos possamos ser um único exército. O exército que vai dar descanso ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.